Quanto a nós, eu queria te convidar a abrir o texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 8. Estamos seguindo uma série de mensagens nesse poderoso livro. Passamos já para o primeiro livro de Samuel e agora chegamos no segundo livro de Samuel. Vamos ler alguns versos, eu peço sua atenção. Nós temos uma reflexão, embora rápida, breve, mas creio que será muito edificante na vida dos irmãos. Vamos ler alguns versos no capítulo 8, mas eu já aviso, meu foco é o capítulo 9. Nós faremos um sobrevoo no 8 e aí então faremos a exposição do capítulo 9. O tema que vamos pensar hoje se chama A Mesa com o Rei. Repito, A Mesa com o Rei. Vamos ler capítulo 8, versos 1, 6 e 14. Diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg-Amá. Verso de número 6. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos, e o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Verso 14. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Capítulo 9, aí sim vamos ler todo. Diz assim: Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? Bom, esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez? Que o Senhor nos conduza nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Tua palavra foi lida diante de nós, e a tua palavra será exposta, Senhor. Mas não, Senhor, apenas pelo mensageiro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nesse momento, a nossa oração é que o Senhor nos use para falar, mas usa também o teu povo para ouvir. E que não caia, Senhor, nenhuma gota de glória para nós, mas que toda a glória seja para ti. Fala conosco, edifica o teu povo e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema é esse, a mesa com o rei. Eu gosto da forma como o teólogo e pastor Warren Wiersbe, falecido já, dividiu essa série de capítulos que nós temos visto
de 2 Samuel, começando lá pelo capítulo 7, terminando no capítulo 10. Ele separa mais ou menos assim. Capítulo 7, ele aceita a vontade de Deus. Davi aceita a vontade de Deus. Capítulo 8, ele luta as batalhas de Deus, foi o que a gente leu, embora por alto. Capítulo 9, aí sim, ele compartilha a bondade de Deus. E então, o capítulo de número 10, ele defende a honra de Deus. Hoje nós estamos focando apenas no capítulo 9. Mas é interessante inicialmente você entender que todos esses capítulos estão todos interligados. E Warren Wiersbe acertou bem porque o que liga todos esses 4 capítulos não é nada mais, nada menos do que a bondade do nosso Deus. Ou você poderia chamar também de outra maneira, a graça poderosa e soberana do nosso Senhor. É interessante que o capítulo 8, ele nada mais é do que o início do cumprimento da profecia feita por Deus a Davi no capítulo 7, que foi pregado aqui pelo pastor Costa. Você lembra que Davi tinha um projeto inicial de construir uma casa para Deus, mas Deus tinha um projeto muito maior para a vida de Davi e para a sua dinastia. E Deus promete a ele grandes coisas, inclusive perpetuar a sua dinastia, a sua família e torná-lo poderoso na terra. Capítulo 8 nada mais é do que o início do cumprimento dessa profecia. E aí sim, então chegamos no capítulo 9. O que é o capítulo 9? Nada mais do que Davi retribuindo a alguém tudo aquilo que o Senhor tem feito com ele. Irmãos, isso é muito importante você entender, porque no final do capítulo 7, depois que Deus promete grandes coisas a Davi, Davi faz um hino de louvor ao Senhor. Isso é muito importante. Davi abre esse hino dizendo o seguinte, e o Senhor... Melhor. Peraí que eu perdi aqui. Bom, Davi abre esse hino dizendo alguma coisa assim. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Em outras palavras, Davi inicia o seu cântico de louvor reconhecendo, eu não sou merecedor. Eu não mereço a tua graça, o teu favor, a tua bondade. E o que Davi vai fazer então, no capítulo 9, irmãos, é transformar o louvor em ação. A gratidão ganha agora ação, ganha vida na vida de outra pessoa. Em outras palavras, assim como Deus fez comigo, eu farei na vida de algum descendente que eu ainda não conheço, mas ele será abençoado. Bom, a estrutura que vamos seguir nessa rápida exposição do capítulo 9 será algo parecido com isso. Primeiro, Davi lembra de Jonatas, versos 1 e 2. Depois, Ziba lembra de Mefibosete, versos 3 ao 5. Mefibosete lembra dos cães, versos 6 ao 8. E por último, o rei lembra do aleijado, verso 9 ao 13. Mas para início de conversa, grave essa frase, vai te ajudar ao longo da exposição. Essa é a história de um príncipe que virou um aleijado e de um aleijado que virou um príncipe. Mais do que isso, restituição é justiça, mas adoção é graça. Grava isso e você vai entender ao longo desse sermão. Em primeiro lugar, me acompanhe, versos 1 e 2. Davi lembra de Jonatas. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? O que Davi faz no capítulo 9, irmãos, é algo inusitado. Eu imagino Davi chamando seus conselheiros e fazendo esse tipo de pergunta. Uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava que no meio da ascensão de Davi, das conquistas gloriosas de Davi, surgisse uma pergunta como essa. Provavelmente, o que aqueles homens pensaram inicialmente é: Davi se tornou tão poderoso que ele começou a pensar na sua dinastia. Davi começou a pensar que vai que sobreviveu alguém da dinastia de Saul. Então, talvez aqueles homens pensaram assim, né? Ele quer eliminar toda a chance e possibilidade de ter alguma usurpação do seu trono. Ele se tornou tão poderoso que, obviamente, não quer perder o seu trono. Mas enganados estavam. A intenção de Davi é logo revelada quando ele diz, resta alguém da família de Saul? E aí ele então diz o que ele vai fazer. Não é para matar, pelo contrário. É para mostrar lealdade. Segundo lugar, além do que ele vai fazer, Davi diz a motivação por que ele vai fazer isso. E ele diz, por causa da amizade que eu tinha com Jonatas.
Amizade aqui também pode ser traduzida por amor, mas eu quero focar, irmãos, na palavra lealdade. A palavra lealdade aqui no hebraico é a palavra hesed. Eu vou falar ela porque ela vai aparecer outras vezes no texto e eu quero que você fique atento a essa palavra. Essa palavra é uma palavra de grande abrangência no hebraico e ela significa coisas tão maravilhosas, irmãos, como, por exemplo, misericórdia, bondade, fidelidade, lealdade, amor e, inclusive, graça. Essa palavra abrange todas essas palavras e ela está diretamente ligada ao caráter de Deus. Deus é hesed, Deus é misericordioso, Ele é leal, Ele é fiel e Ele é amoroso. Então, é isso que Davi está falando. Lembra que eu disse? Ele está dizendo, eu preciso de alguém da família de Jonatas, da família de Saul, para que eu possa mostrar lealdade da mesma maneira que Deus se mostrou leal a mim. E é isso que ele vai fazer. Ele vai transformar o seu cântico, a sua gratidão, numa ação. Bom, Davi não está inventando nada novo aqui. Davi não está simplesmente acordou um belo dia e teve uma grande ideia. Não, eu já disse, a ação de Deus provoca a ação do seu coração. Mais do que isso, quando Davi fala que ele vai fazer determinada coisa por causa da amizade que ele tem com Jonatas, Davi está fazendo nada mais do que se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas, o seu amigo. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 20, verso 14, eles fazem uma aliança mais ou menos assim. Se eu continuar vivo, disse Jonatas, mostre lealdade, hesed, de novo, do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a família de Davi. Verso 17. E Jonatas fez Davi reafirmar juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. E é isso que está acontecendo aqui. Davi se lembra dessa aliança e Davi está cumprindo a aliança que ele fez com seu amigo. Daí ele manda chamar essa personagem chamada Ziba, esse homem chamado Ziba. Ele é um personagem que você tem que ficar atento com ele. Ele vai aparecer outras vezes no nosso texto e não de uma maneira muito boa. Então ele é alguém que você precisa ficar de olho. Mas no momento ele cumpre os propósitos do rei. Segundo lugar, verso 3 em diante. Ziba lembra de Mefibosete. A pergunta foi feita a ele. Existe alguém? Ziba responde, sim, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Sim, tem o filho de Jonatas, o aleijado dos pés. Irmãos, é curioso entender aqui inicialmente que quando Davi faz essa pergunta a Ziba, Ziba não responde, olha, tem sim, tem o Mefibosete. Não é isso que ele fala. O nome de Mefibosete não vai aparecer no texto até que ele chegue à presença do rei e prostrado diante do rei, o próprio rei diga, Mefibosete. Isso aqui é uma intenção proposital para que você entenda não apenas que Mefibosete estava marcado para sempre como aquele que era aleijado dos pés, como também o próprio Ziba conhecia e reconhecia Mefibosete como apenas o aleijado, esquecido, exilado, morando lá no deserto, na casa de Maquir. Então você precisa ficar atento quanto a isso. Bom, qual é a condição de Mefibosete? O texto abre dizendo, ele era aleijado de ambos os pés. Mas o que aconteceu? Por que ele chegou até ali? Bom, no texto de 2 Samuel, capítulo 4, ali, diga-se de passagem, um capítulo de tragédias. Você lembra? Quando Isbosete, o último filho de Saul, é morto covardemente pelos seus comandantes. Ali no meio daquele relato de tragédia, há um único versículo inserido ali. Esse versículo conta a tragédia de Mefibosete. E eu expliquei naquela ocasião que isso era proposital. Era o autor mostrando, olha como que a dinastia de Saul vai ficando cada vez mais destruída, minguada, transformada em tragédia, enquanto a dinastia de Davi vai crescendo e prosperando. Ali é contada a história. Quando chegou a notícia na casa de Saul que tanto Saul quanto seu filho Jonatas e os outros filhos haviam morrido em batalha, um desespero tomou todo mundo. Porque eles pensaram, olha, agora acabou tudo. E aí, os irmãos lembram, quando uma dinastia assume sobre a outra, a primeira reação é eliminar a dinastia predecessora. E aí,
começa a correria, começa a fuga. Diz o texto que a ama, né, uma das criadas, das servas, pega o menino no colo. Mefibosete, nessa ocasião, não tem mais do que 5 anos de idade. Um garoto, uma criança. Ela pega ele na fuga, ela tropeça e cai. A criança cai no chão. E ali ela fica aleijada de ambos os pés. Veja, irmãos, uma terrível tragédia. Não tinha nem tanto motivo assim para correr e fugir. Mas, enfim, a tragédia alcança a vida desse rapaz chamado Mefibosete. Aqui, o príncipe se transforma num aleijado. Mas a pergunta de Davi continua: mas onde ele está? Ziba responde: ele está na casa de Maquir, em Lodebar. Eu sei que muita coisa se fala sobre Lodebar, inclusive há temas de pregações e sermões com esse nome. Por exemplo, Lodebar nunca mais. Eu já ouvi alguns sermões parecidos com isso. Mas, irmãos, a ideia é simples, não há muito o que retirar daqui. O ponto é, o que é Lodebar? Lodebar é uma terra inóspita, né? Significa literalmente não pastagem, ou seja, não há pastagem, não há pasto, não se cria nada, não se cultiva nada. Enfim, uma terra esquecida por todos. Um bom lugar para um príncipe da dinastia que foi substituída ficar exilado, ficar esquecido. Ou seja, passar o resto de seus dias em perfeita segurança. Então a gente pode chamar Lodebar aqui de a terra do esquecimento. Tá? É para onde Mefibosete é levado. O príncipe esquecido foi morar no lugar esquecido. Mas aí depois de tudo isso, a gente tem então a resposta de Davi. Davi faz uma simples pergunta: tem algum sobrevivente? Aí Ziba vem com todas essas informações que eu passei para vocês. Eu acho, irmãos, acredito que a intenção de Ziba aqui, talvez como aqueles conselheiros que talvez achavam Davi pode querer matar essa pessoa sobrevivente. Ou eu não sei o que Davi vai fazer com ele. Então, a ideia de Ziba é deixar claro, olha, ele é um deficiente. Como quem dissesse assim, ninguém mata um deficiente, né? Ninguém mata uma pessoa assim em tanto sofrimento. Mas, obviamente, a intenção de Davi não era essa. Duas coisas muito importantes aqui nesse momento. Preste atenção. Depois de Ziba dar todo esse relato de Mefibosete, duas coisas me saltam os olhos aqui. Que, em primeiro lugar, Davi não desistiu do seu plano quando ele tomou conhecimento que o príncipe estava exilado no meio do nada e, mais do que isso, que ele era um simples aleijado. Davi não desistiu do plano. Não importa como Mefibosete estava, Davi queria mostrar a sua lealdade para o descendente da casa de Jonatas. Então isso não interessou Davi. Segunda coisa que me salta os olhos aqui logo inicialmente é que o fato de Mefibosete ser um pobre aleijado e esquecido não foi o que motivou e não é o que continua motivando Davi a trazer ele para o palácio. Não foi por pena, não. Não foi por um ato, talvez, de extrema compaixão. Não. A ideia de Davi, ele se lembra da aliança. E ele vai deixar isso claro, inclusive, para o próprio Mefibosete. Você está aqui, rapaz, por causa do meu amor com seu pai. Isso é muito importante a gente lembrar. Ele amava, mas ele amava o pai de Mefibosete. Terceiro lugar, Mefibosete, então, na presença do rei, lembra-se dos cães. Cada um está lembrando de alguém. Mefibosete lembra de quem? Dos cães. Veja, verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Bom, irmãos, eu não sei se os irmãos entendem a dimensão disso, mas Mefibosete até esse momento provavelmente não sabe o que vai acontecer. É possível que a comitiva que foi buscá-lo não disse para ele, olha, Davi está te chamando lá em Jerusalém para te mostrar lealdade. É provável que não. Então eu quero pensar, irmãos, que no meio do caminho, aquele homem aleijado, como eu disse, pobre, esquecido, ficou pensando em sua cabeça, olha, quando eu chegar lá, está tudo terminado. Está tudo terminado, eu vou me prostrar, enfim, vou reverenciá-lo, mas o dia da minha morte chegou. Me acharam, né? Não consegui me esconder direito, eu fui achado. Acabou. Por isso, o texto vai dizer que quando ele comparece diante do rei, atitude normal. Ele se prostra, mas parece que há algo mais aqui. Parece que ele se prostra de uma maneira diferente. Parece que ele está apavorado diante de Davi, até porque ele está diante do rei poderoso, que substituiu o seu avô e que poderia matá-lo.
ao ponto de Davi virar para ele e dizer assim: não tenha medo. A partir desse momento, Davi não apenas consola o seu coração, acalma aquela vida, como ele revela o plano por trás de trazer Mefibosete a Jerusalém. De novo, ele vai dizer: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Aqui, Davi revela então o plano. Não é para matar, pelo contrário, é para abençoar que eu te trouxe aqui. E aí o que acontece? Verso de número 8. Mefibosete, perdão, ainda verso de número 7. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Irmãos, aqui não há nenhuma surpresa, porque na aliança já se dizia isso. Se eu morrer, trate com lealdade também a minha família, mesmo após a minha morte. Davi está cumprindo o protocolo. Davi está cumprindo a sua aliança. E, irmãos, nada mais do que merecido e justo você devolver ao herdeiro de toda aquela família as terras que lhe era por direito. Nada mais normal. O que Davi está fazendo aqui em outras palavras, justiça. É claro, irmãos, eu digo normal, tá? Mas eu não quero dizer que a justiça é coisa fraca ou pequena. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque vivemos num mundo, nos dias, em que pouco vemos a justiça ser praticada. E pelo contrário, vemos injustiça de todos os lugares e de todos os lados. Então o que Davi está fazendo aqui é sim uma boa atitude. É sim uma atitude que hoje chamaríamos de uma atitude cristã. Ele está sendo Deus na vida de Mefibosete. Ele está sendo justo com Mefibosete, assim como Deus é justo conosco. Ok, mas Davi não para por aqui. Lembra que eu disse lá no início? Irmãos, restituição é justiça, mas a adoção é graça. Davi tem um convite mais do que especial para Mefibosete. O príncipe aleijado esquecido. Ele vai dizer: além de devolver para você todas as terras de seu pai e de seu avô, a partir de hoje, você vai sempre comer sentado à mesa com o rei. Irmãos, que convite maravilhoso. Mas eu quero te mostrar o que está por trás desse convite. O que está por trás desse convite e sentar à mesa com o rei, irmãos, não era coisa pequena. Deixa eu te explicar isso. Apenas a família sentava à mesa com o rei. Os empregados não podiam sentar, obviamente. Os conselheiros, os governadores, os líderes, as autoridades, ninguém poderia sentar à mesa com o rei. O que Davi está convidando não é para participar de um banquete agora e nunca mais, não é isso. Davi está convidando Mefibosete para sentar-se à mesa com o rei até o resto dos seus dias. E lá embaixo, lá no finalzinho, no verso 11, parte B, é dito então a verdadeira intenção de Davi: adotar Mefibosete como se fosse um filho. Veja, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Que coisa linda, irmãos. É muito diferente nós abençoarmos alguém, dissermos para ela assim: olha, te abençoei, te dei, agora vai embora. Agora fica bem longe de mim. Era isso que ia acontecer com Mefibosete. As terras de seu pai ficavam, seu pai e seu avô ficavam a quilômetros de distância de Jerusalém. Ele estaria abençoado, estaria restituído, estaria honrado, né? Colocado como senhor de terras, mas ele estaria longe da presença do rei. Não é só isso que Davi faz. Davi chama ele para perto. E qual é a reação de Mefibosete? Eu disse: lembrar dos cães. É isso que ele vai fazer. A pergunta de Mefibosete é: quem sou eu? E aí lembra o que eu comecei falando? Do hino de Davi no capítulo 7. Davi começa o hino dizendo: quem sou eu? Da mesma forma, Davi e Mefibosete têm a mesma intenção. Depois, Mefibosete diz assim: quem sou eu? Um cão morto para que o Senhor se importe comigo? Mefibosete não sabia. Mas Davi havia falado a mesma expressão para o rei Saul nos tempos de outrora. Lembra disso? Quando Davi está diante de Saul, e ali com a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não tira, ele vira para Saul pedindo perdão, dizendo: o que o teu servo fez? O teu servo não passa de um cão morto diante de ti. Mefibosete não sabe, mas ele está diante de um rei que se considera tão indigno quanto o príncipe aleijado. Bom, quarto
e último lugar do texto. Após isso, o rei lembra do aleijado. Verso 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia, ou que pertencia à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do seu servo. E aí, enfim, ele chama Ziba, aquele personagem controverso que eu disse. E veja, Ziba tinha filhos e ele tinha empregados. Embora Ziba era servo da casa de Saul, Ziba também era senhor. Presta atenção nisso. Só que a partir de agora, o senhor não é mais Ziba. O senhor é Mefibosete. Deus transforma o humilhado, o servo, em senhor. E ele transforma o senhor em servo. É basicamente isso que o Senhor fez. Mas aí o verso 13 termina o nosso texto dizendo assim, um pouco estranho, eu confesso. Olha como é que termina o texto. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Já disse isso. Mefibosete ganhou as terras, mas quem vai ocupar as terras é Ziba e sua família, que vai cultivar, trabalhar e plantar para ele. Ele está agora em Jerusalém, morando em Jerusalém e comendo na mesa do rei. Mas olha como é que termina o texto. E era aleijado dos pés. Eu fui pesquisar, Costa que é professor de hebraico, para quem não sabe. Eu fui pesquisar em hebraico para ver como que terminava esse verso. O verso termina assim. A versão NVI não termina dizendo que Mefibosete era aleijado, mas no hebraico é assim que termina, dizendo, e ele era aleijado de ambos os pés. Sabe por que o autor terminou assim? Não é só porque aleijado, ou ser aleijado, de novo, era a marca que identificava principalmente Mefibosete. Imagina alguém lá no palácio, né? Querendo chamar e convocar Mefibosete. Aí um servo fala para o outro assim, olha, o rei mandou chamar Mefibosete. O cara pergunta, quem? Aí o camarada fala assim, o aleijado. Todo mundo conhecia Mefibosete. Por quê? Porque ele era diferente. Imagina, né, o barulho das muletas batendo no chão e ele se locomovendo por dentro do palácio, um lugar de honra, de glória, de beleza, mas no meio daquilo tudo tinha um aleijado. Imagina a família de Davi se sentando, os filhos se arrumando, as esposas, enfim, cada um do maior ao menor, e lá a cadeira separada de Mefibosete, ele chegando atrasado, como sempre, porque demora para chegar. E aí alguém pensando, estamos aqui esperando por quê? Porque está vindo o aleijado. É mais ou menos por isso que ele é lembrado aqui. Grave isso. Ele foi honrado, restituído, adotado, mas ele continuou sendo aleijado. Não sei se você já pensou nisso. Eu nunca vi um sermão de Lodebar nunca mais dizer isso aqui. Sermão de Lodebar nunca mais foca, sabe em quê? Em restituição. Foca nos bens materiais. Foca no fato de o servo virar senhor, o senhor virar servo. Eu nunca vi um sermão sobre Mefibosete dizer isso aqui. Ele foi, de novo, honrado, restituído e adotado, mas ele continuou até o resto dos seus dias sendo um aleijado. Com isso, irmãos, eu tenho 2 lições só no final para poder passar para você. É a resposta à seguinte pergunta: o que significa estar à mesa com o rei? Eu não sei se você já pensou nisso com profundidade, e hoje, irmãos, especialmente. Para quem não sabe, nós vivemos uma série de sermões, então a gente não escolhe o texto que vai pregar, o texto nos escolhe. E hoje, irmãos, coincidência ou não, providência ou não, é dia de ceia do Senhor. É dia da ceia. Veja, irmãos, que paralelo impressionante. Todos nós, daqui a poucos minutos, estaremos à mesa com o rei. Mas eu não sei se você já pensou nisso com profundidade. Eu quero te dar 2 respostas dessa pergunta, baseado na vida, na história do príncipe que virou aleijado e do aleijado que virou filho. 2 respostas bem rápidas. O que significa estar à mesa com o rei? A mesa do rei é o lugar que você não poderia chegar. A primeira coisa que eu quero pensar é isso. O que significa estar aqui? Irmãos, em primeiro lugar isso. É o lugar que a gente nunca poderia alcançar. Vejamos algumas coisas. Em primeiro lugar,
Porque Mefibosete, ao que tudo indica, era inimigo do rei. Mefibosete não estava exilado na terra de ninguém, na terra do esquecimento, porque ele queria estar. Ele estava exilado com medo da próxima dinastia eliminar a dinastia anterior. Então, para todos os efeitos, Mefibosete era inimigo do rei. Por isso ele estava longe do rei. Imagine você ser procurado, encontrado, e agora você está na presença daquele que, para todos os efeitos, é seu inimigo, mas é o Senhor mais poderoso de toda a terra. Segundo lugar, não só por isso, mas Mefibosete não tinha nenhuma condição de sair de Lodebar e ir para Jerusalém. Não tinha. Ele não tinha condições financeiras, ele não tinha condição física. De novo, ele é um aleijado. Sem ajuda, ele não vai. Terceira coisa, não é Mefibosete que procura Davi. É Davi que procura Mefibosete. Não é Mefibosete que se lembra de Davi, é Davi que se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. E aí, então, ele vai em busca de Mefibosete. Aqui, irmãos, eu lembrei de um hino poderoso do cantor cristão. Com certeza você conhece. É o hino 37, Débora. Amor glorioso. Veja, irmãos, parece que o autor estava pensando, claro, no bom pastor que vai em busca das ovelhas, mas parece que ele estava vendo a vida de Mefibosete como um pano de fundo. Veja, buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Agora veja, ó, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Mefibosete foi buscado, achado e encontrado não pela sua própria vontade, mas pela vontade do rei incansável, não em matar, mas em mostrar lealdade. Eu não sei se você consegue ver a sua vida aqui, mas eu consigo, irmãos, ver a minha. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus, afastados de Deus. E aí, quando a gente prega o evangelho, a gente se esquece de dizer para o pecador isso que eu vou dizer para você. O pior inimigo do homem não é a carne, não é o mundo e não é o diabo, é Deus. E a Bíblia diz que em pecado éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da sua ira. Éramos objetos da sua ira, mas por amor e graça. Ah, irmãos, ele enviou o seu filho. Não foi por causa das nossas debilidades, não foi por causa das nossas imperfeições, foi apesar delas, mas também não foi por causa das nossas virtudes. Não interessa como Mefibosete estava, o rei queria mostrar lealdade a ele. A informação que Ziba dá não é interessante para Davi. Davi não quer saber se ele é aleijado, se ele é um guerreiro, se ele tem 2 metros de altura. Não interessa. Interessa de quem ele é filho. Interessa o amor que eu sinto pelo pai dele. E eu vou ter que cumprir, então, a minha promessa e a minha aliança. Você foi salvo por causa da graça e da justiça de outro. Você é objeto do amor de Deus. Em primeiro lugar, pelo seu Filho, Jesus Cristo, mas depois por vocês. Em segundo lugar, irmãos, o que significa estar à mesa do rei? Segundo e último lugar, prometo que vou terminar. A mesa do rei é o lugar que você não merecia estar. Ela não é só o lugar que você não poderia chegar, ela é o lugar que você não merecia e continua não merecendo estar. De novo, Mefibosete era o príncipe esquecido na terra esquecida. Ele era o aleijado, desprezado, que as pessoas não queriam ter perto. Irmão, ninguém quer ter um fardo perto. Ninguém quer buscar, ninguém quer adotar uma criança, infelizmente, defeituosa, imperfeita, cheio de doenças, cheio de problemas. Ninguém vai buscar, irmãos, num centro de adoção, pelo menos a maioria das pessoas. Infelizmente é assim que o ser humano se comporta. Só que o ser humano se esquece, irmão, que quanto mais debilitado, quanto mais imperfeito alguém é, mais amor ela carece.
mais cuidado ela precisa. O que a gente fala sempre para um casal? Imagina um jovem casal que planejou a sua vida, a sua família, casou-se na igreja, tudo certinho, e aí aquele casal engravida, mas aí ele descobre que o seu filho nascerá especial. Qual é o conselho que a gente sempre dá para esse casal? Deus escolhe famílias especiais para colocar pessoas especiais nela. Deus coloca, irmãos, pessoas com mais debilidade, com mais carência, para aquelas pessoas que têm mais amor para dar. Veja, a mesa do rei é um lugar que a gente não merecia. Não só porque a gente estava esquecido, não só porque a gente era ou somos ainda imperfeitos, mas porque principalmente não éramos membros da sua família. Lembra que eu disse para você? Sentar à mesa com o rei significa se tornar parte da família do rei. A gente está falando aqui, irmãos, de adoção. E isso é um ponto muito importante, irmãos, do Evangelho. De novo, porque nos esquecemos dessa parte. Nos esquecemos disso. Sim, dizemos, Jesus te ama, ok, mas eu tenho que explicar isso melhor. Isso precisa ser melhor explicado, porque quando eu falo da crucificação, Jesus morreu e alguém diz assim, olha, creia em Cristo porque ele morreu pelos nossos pecados. E, irmãos, grande verdade é essa, mas infelizmente é só uma verdade. Jesus não apenas pagou pelos nossos pecados, Jesus não apenas restituiu as nossas terras e nos mandou para longe. Não. Jesus perdoou os nossos pecados e nos convida, irmãos, para ceiar juntamente com ele. Ele perdoou os nossos pecados e nos tornou membros da sua própria família. Ao ponto de Jesus dizer isso, da mesma forma que o pai ama o filho, ele também ama vocês. Da mesma forma que o pai ama o filho, ele também ama você. Meu irmão, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho algumas coisas ainda para falar sobre Mefibosete, mas eu vou deixar para o momento da ceia. Tem uma coisa que ainda a gente precisa pensar. Mas eu queria encerrar dizendo isso. Se você se sente esquecido, abandonado, desprezado, humilhado, as pessoas não se importam mais com você. Lembra dos amigos do filho pródigo? Daquela parábola tão impressionante? Estavam com ele enquanto tinha dinheiro. Depois que não tem dinheiro, eles vão embora. E aí vem o sentimento de frustração, decepção, esquecimento. Está lá, jogado na sarjeta. Agora como um servo, trabalhando no meio da vara de porcos, com tanta fome que ele pensa em sua mente até em ceiar com os porcos. Mas aí ele se lembra da mesa, irmãos. Ele se lembra da mesa. Ele se lembra da casa. Ele se lembra que ele é filho. E mesmo sujo da lama dos porcos, ele sabe que ele é um filho amado de seu pai. E ele deseja voltar. Porque ele sabe que, ao invés do pai matar o filho quando ele retornar, ao invés do pai dizer assim, olha, você já ganhou sua herança, você não tem mais nada aqui. Mas ele sabe que o coração amoroso do pai está esperando ele de braços abertos. Não importa se ele vai vir estupiado, arranhado, aleijado, mas ele vai ter um lugar à mesa. Amém, irmãos? Amém. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Eu queria, com esse mesmo espírito de devoção, eu queria iniciar a ceia do Senhor.